toma muito tempo, porque o tempo que me é abreviado é apenas para representar essa capelania. Quero dizer que me encontro satisfeito, feliz, apesar de ter chegado um pouquinho, eu não vou dizer atrasado, mas fora do horário, e quero trazer aos capelães saudações, os respeitos e continência do capelão presidente José Mariano. Quem aceita, diga amém. Amém. Ele é pastor, segundo vice-presidente da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Guará. Eu sou pastor, presidente, por misericórdia e graça de Deus, da Igreja Evangélica Congregação de Deus, onde o nosso querido pastor João Lopes chegou até a posição de presbítero lá com a gente. Mas eu estou aqui para falar dessa capelania. Queridos, preste atenção, 2 minutinhos. No ano de 1776, na França, um sargento por nome de Martinho, não foi Martinho Lutero, este homem, passando em uma madrugada fria de inverno, ele passando por uma rua, ele se deparou com um homem deitado no alpendre de uma calçada, de uma loja ou de uma casa. E era uma madrugada que estava chovendo muito, e aquele homem estava ali encolhido, tentando dormir naquela noite fria de inverno. E eu não sei se vocês já viram que na França há um costume deles andar com aquela bata assim preta até a altura do joelho, uma capa. Então ele tirou aquela capa dele, rasgou aquela capa ao meio e cobriu aquele homem que estava deitado ali. E a outra capa, a metade da capa que ele ficou, ele foi embora na chuva se protegendo. E quando ele voltou ao ofício no quartel, ele pegou aquela capa e colocou dentro de uma caixa e guardou num lugar chamado capela. Por isso veio o nome capelãos, capelão. Vocês estão entendendo? Daí em diante, ele manteve-se o ofício da capelania. Só que até então, a capelania foi sendo vista pelas autoridades da França, de modo que a França registrou a capelania deste sargento oficial Martin, oficializou ela à base da lei. Daí, esta norma de capelania foi adentrando os outros países. E não para por aí. Pelo menos aqui no Brasil, no ano de 1858, a capelania entrou aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, por um pastor da Igreja Batista chamada, uma Igreja Batista do Rio de Janeiro, um pastor chamado João Félix. Este homem entrou com a capelania aqui no Brasil, pelo estado do Rio de Janeiro. E aí ele ficou exercendo a capelania. As apostilas que estes capelões eles passaram no decorrer do curso, eu não sei se ele se lembra que houve uma PEC, uma PEC que é Projeto de Emenda Constitucional, no ano 2000, não sei se eles se lembram disso. Tem uma página lá que mostra que houve uma reforma em 2000. Quando foi em 2002, justamente essa reforma foi um pedido pelo pastor João
que por sinal do Rio de Janeiro, quando ele trouxe a capelania para aqui, para o Brasil, pelo estado do Rio de Janeiro, que por sinal, no ano de 1944, quando teve a Primeira Guerra, ou foi a Segunda Guerra Mundial, se não me falha a memória, a segunda, aliás, ele foi como capelão auxiliar justamente os outros capelões que estavam sendo feridos na guerra. Só que, como a capelania ela começou pela ICAR, são as siglas da Igreja Católica Apostólica Romana, pensavam que ele era um capelão padre. Ele disse: não, eu sou pastor, eu sou evangélico. E no ano de 1958 nasceu a capelania evangélica, que é essa que vocês agora veem. Porém, aqui está uma entidade de capelania chamada OCIBS, Organização de Capelães Internacional do Brasil. Por que internacional? Porque nós também estamos no Brasil, mas a gente agrega imigrante, a gente agrega estrangeiro, desde quando ele esteja legal no nosso país. Qual é o lema desta capelania? Está no livro de São Mateus, capítulo de número 25, e o versículo de número 35, que diz assim: porque tive fome, e deste-me de comer, tive sede, e deste-me de beber, era estrangeiro, e hospedaste-me. 36, estava nu, e vestiste-me, adoeci, e visitaste-me, estive na prisão, e foste ver-me. Então esse é o ofício principal de um capelão: ajudar o que estão precisando, dar água a quem tem sede, dar pão a quem tem fome, cobrir a quem se encontra despido. Mas os capelães também precisam disso. Capelães ajuda, socorre também capelães. E deixa eu contar uma coisa para vocês para encerrar. Não adianta ter apenas isto. Não adianta ter apenas isto. Não adianta ter apenas isto. Tem que ter isto. Tem que ter isto. Eu esse dia comentei num grupo uma frase que o capelão, o pastor Jair, disse. Eu até parabenizei a ele, estimei a ele no grupo, quando ele disse: Alcibe não forma vaidoso. Se alguém vir para esta capelania por causa disso aqui, isso aqui não significa nada. Isso aqui só significa para a terra. E significa até, porque sem isso aqui você não se representa como um capelão. Mas o que eu quero dizer é a humildade. É aquilo que o pastor capelão João Lopes falou. É reconhecer que nós somos pequenos e o grandão é ele. Glória! Então que Deus abençoe a todos vocês. Era isso que eu queria dizer desta capelania. A capelania Alcides está de portas abertas para aqueles que, dentro do requisito, recebe capelão e capelães, sexo masculino e feminino, para ser um capelão, porque no ano 2000 houve uma lei chamada 14.400 e pouco, agora deu um lapso, mas é 14.463, 63, que é as repartições públicas. Eu tenho vídeos dentro de hospitais representando bombeiro civil, representando médicos, e vocês não entram se não tiver um curso de capelania. Entendeu, irmãos? Então isso é a capelania. Entendeu? Então que Deus abençoe vocês.
Me desculpem tomar esse tempo, mas eu precisava explicar um pouco sobre a capelania. O que é uma capelania? Amém, meus irmãos? Amém. Escute, até parece, quando nós estávamos vindo, eu vejo que as pessoas olham para a gente meio assim, quem não entende muito das coisas, mas não sabe a pessoa que nós estamos aqui para proteger vocês. Amém. Nós estamos aqui para proteger vocês. Para eles aqui que não me deixam mentir.